de fato era um inferno. E eu ficava pensando assim, cara, quando é que eu vou mudar de vida? Quando é que eu vou tirar a mão da graxa, né? Quando é que eu vou ter que ter a liberdade de poder ir viajar e os meus colaboradores trabalhar por mim, né? E eu nem vou falar de quando eu era colaborador, né? Eu sempre pensava, cara, será que eu vou ser refém disso pra minha vida inteira? Então eu vou falar mais na parte do empreendedorismo, que vai trazer aí, fazer vocês associarem. Então quando realmente eu resolvi entender isso aí, pensa num turbilhão de informações que era a minha vida, eu pensando assim, muitas pessoas tendo um grande resultado naquilo que eu estava tentando fazer e eu não conseguia chegar naquele mesmo resultado porque eu era um cara muito orgulhoso. Como que eu era? Um cara muito orgulhoso, teimoso, achava que eu ia conseguir sozinho. E na verdade, quando a gente entende que o tempo de fato ele passa muito rápido e tu tem que aprender a lidar com esse curto espaço de tempo, como pedindo ajuda, para acelerar esse tempo, que coisas que tu demoraria 5 anos para fazer, quando tu pede ajuda e se conecta com pessoas que têm o conhecimento e passaram pelo processo, aquilo que demoraria 5 anos vai demorar 1 ano para tu ter resultado. E demorou para mim entender isso, demorou. E aí quando eu entendi isso, eu não parei mais de investir em conhecimento, porque lá atrás, quando eu tinha que resolver isso e eu não tive essa percepção, a minha vida era muito doida. Eu era o primeiro a chegar na empresa, o último a sair, trabalhava mais do que todos, não tinha tempo de qualidade, era um cara totalmente escasso, não entendia sobre dinheiro de verdade, riqueza. Eu entendia mais sobre poupar e achava que isso ia me fazer ficar rico, e na verdade não tem nada a ver com isso. Poupar é muito importante, mas na verdade a gente tem que entender e investir em custo e não despesa. Isso é profundo demais, eu ensino dentro do Empreender do Zero. Quando a gente entende, e aí são pequenas chaves que mudam a rota para tu sair de um cara simples empreendedor para se tornar um grande empreendedor multimilionário. É basicamente isso, quando tu começa a entender algumas chavezinhas de que eu preciso entender sobre custo e despesa e parar de ser escasso. Assim que eu era lá atrás, quando eu não entendia dessas coisas. E aí o que fazia? O segredo não era economizar no cafezinho. Não tinha nada a ver com isso. Hoje muitas pessoas estão economizando no cafezinho. Não é sobre economizar no cafezinho, e sim sobre gerar mais riqueza. E como eu era também antes, né? No início do meu empreendedorismo, sem buscar conhecimento. Eu tinha apenas 7 funcionários, achava que o meu mundo ia acabar, que eu era o cara mais importante do universo e o mais compromissado. Eu não tinha tempo para nada, e hoje eu tenho tempo para fazer muita coisa. Inclusive hoje, quinta-feira, estou gravando esse vídeo, era 7 horas da manhã, estava na praia jogando beach tennis, joguei até meio-dia. E os negócios tocando a mil, vendas sendo concretizadas, compras sendo feitas e as coisas acontecendo. Por que lá atrás, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tinha 7 funcionários, eu não tinha tempo para nada, e hoje que a gente já teve mais de 7 empresas, a gente fatura milhões por mês, eu consigo ter tempo até para jogar no beach tennis uma quarta-feira, quinta-feira. Por quê? É apenas um conhecimento que eu acessei, que eu não tinha lá atrás, a ignorância que me fazia pensar assim, cara, eu sou foda, eu vou conseguir sozinho. Esse é o tamanho de uma ignorância gigantesca. E hoje, entendendo tudo isso, eu consegui mudar toda aquela rota. E além de tudo, 7 funcionários extremamente estressados, porque eu achava que eu era um cara que não tinha tempo para nada. E na verdade, se tu não tem tempo para nada, tu não tem tempo nem para enriquecer. É sobre mais ou menos isso. Se tu é um cara que trabalha demais hoje e acha que isso é bonito, tu nunca vai ser um cara multimilionário, um cara rico. Não só rico financeiro, mas sim rico de mentalidade, de prosperidade. Tu nunca vai ter tempo para se desenvolver, porque tu é muito ocupado fazendo o trabalho braçal. E eu não tô falando que não é importante. No início ele é muito importante, mas existe um time para que tu possa sair dessa profundidade de achar que tu é o cara mais ocupado, mais compromissado, que tu tem que botar a mão em tudo, tem que ser centralizador. E não é assim. Quem trabalha demais não tem tempo para enriquecer de fato. Não vai ter tempo para ter tempo de qualidade com a sua família, não vai ter tempo para aumentar empresa, não vai ter tempo para multiplicar a empresa, não vai ter tempo para ter outros negócios. Vai estar sempre estressado, centralizando tudo na tua vida, não vai ter tempo de buscar conhecimento, administrar todo esse recurso que está caindo na tua mão, vai ter grande chance de enlouquecer e quebrar ou terminar o teu relacionamento, porque a pressão está tão grande. Porque o que acontece? A carga aumentou e a tua força não aumentou. O que é a força? É a capacidade
do conhecimento que tu tem. Porque automaticamente quando tu vai crescendo, a responsabilidade aumenta. E aí o que acontece? Se tu não busca se desenvolver, a treta aumenta também, e aí vai estourar onde? Na tua família, né, no teu relacionamento, na empresa onde tu tá, talvez, que eu vejo muitas pessoas quebrar. Então realmente, se eu não tivesse buscado esse desenvolvimento, eu estaria quebrado hoje. Não teria o relacionamento que eu tenho, estaria provavelmente em depressão, porque a pressão foi grande. O que me fez sair dessa pressão e não ter entrado numa depressão foi a busca constantemente de me desenvolver, para me capacitar, para poder lidar com mais colaboradores, para poder aprender a delegar, para poder aprender a gerenciar, né? Para poder aprender a fazer todo o sistema que um grande empreendedor multiplicador faz. Aprender a lidar com as dificuldades do dia para não ficar uma pessoa estressada, porque eu lá atrás eu era um cara muito estressado e hoje eu não sou nada estressado. Um cara de posicionamento, me posiciono de forma correta quando tenho que me posicionar para poder resolver as tretas, mas sem estresse. Entender que tem que ser feito, ponto final. E as coisas acontecem quando o problema, como eu falo aqui, né? O problema, tu olha o problema de cima para baixo, é quando tu entende do jogo que tu foi se disponibilizar a jogar. Aí muitos de vocês vão querer jogar um jogo que vocês nem sabem como funciona a regra. Aí vocês vão olhar sempre o problema de baixo para cima. Então, se eu não tivesse buscado esse desenvolvimento lá atrás, certamente não moraria onde eu estou morando, não estaria com a pessoa que eu estou hoje e não teria as empresas que eu tenho hoje. Jamais. Talvez eu estaria uma pessoa obesa, deprimida, com um monte de problema. Um dos principais problemas é ser um reclamão, emanando uma energia negativa. É sobre isso.